consigo ler a Bíblia. Você precisa assistir esse vídeo até o final para você descobrir. Aproveite e já se inscreve no canal, dá um like, ativa as notificações e manda para alguém que precisa ouvir esse vídeo também. Fala, gente, tudo bem? Sou a Marília, do Influence, e quero em alguns minutos falar com você sobre uma pergunta que talvez você faça para você mesmo: por que eu não consigo ler a Bíblia? Talvez você seja crente desde a época de Moisés e nunca conseguiu ler a Bíblia toda. Ou todo começo de ano você faz aí um propósito: esse ano eu vou ler a Bíblia. E aí você começa lá um dia, 2, 3 e depois desiste. E você sempre acaba lendo os mesmos pedaços, não sabe nem onde fica Daniel, Zacarias, Ageu, nunca leu essas coisas na Bíblia e você não consegue ler a Bíblia. E talvez seja esse o seu problema ou de alguém que você conheça. E aí eu quero pensar com você, por que será que você não consegue ler a Bíblia? Talvez você não consiga ler a Bíblia porque você não goste de ler no geral. Eu sou professora e eu tenho muitos alunos que falam que não gostam de ler. E aí eu quero dizer, como professora, para você que gostar de ler é uma coisa que você aprende. Bom seria se todo mundo tivesse tido o privilégio que eu tive de aprender a gostar de ler criança. Meus pais me ensinaram a ser leitora, criancinha, então eu gosto muito de ler. Tenho muitos livros na minha casa, leio mais de um livro ao mesmo tempo, mas talvez não seja o seu caso. Então eu acho que você precisa investir nisso de você gostar de ler no geral, encontrar alguma coisa de que você goste, encontrar boas indicações de leitura, livros fáceis e que vão fazer bem pra você. A gente tem no Influence, inclusive, indicações de leitura pra te dar, porque você precisa gostar de ler pra que você goste de ler a Bíblia também. Talvez você não leia a Bíblia porque você lê a Bíblia e não entende o que você lê. E é muito chato quando a gente lê alguma coisa e a gente não sabe o que ele está falando. E talvez aconteça isso com você quando você lê a Bíblia. Eu leio, mas eu não entendo o que aquilo está dizendo. E talvez você não leia a Bíblia porque você não sabe nem por onde começar. São 1189 capítulos na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. E aí você pega aquele livrão com aquela letra pequena, que eu recomendo que você tenha uma Bíblia com uma letra um pouco maior, se você é como eu. E aí você pensa: puxa, e agora? Eu começo por onde? E você fica perdido. E às vezes você começa por um livro que é mais difícil, porque claro que tem sim livros na Bíblia mais fáceis e mais difíceis, que vão depender da sua maturidade espiritual para você entender. Se você é um novo crente, por exemplo, tem livros que vão ser mais difíceis para você entender mesmo e você não sabe por onde começar. Então eu quero te dar uma dica de amiga. O que você faz para que você goste de ler mais a Bíblia? Primeiro, eu recomendo que você tenha um plano de leitura da Bíblia. Esse ano eu estou seguindo um plano de leitura. Às vezes eu mesma faço o meu plano, mas esse ano eu peguei um plano pronto e estou seguindo. E assim você vai conseguir organizar a sua leitura para que todos os dias você tenha lá alguns capítulos para você ler e que você não leia sempre a mesma coisa, mas aí você vai conseguir ler a Bíblia toda. E um plano de leitura vai mesclar livros do Novo Testamento com livros do Antigo Testamento e vai ficar uma leitura mais legal e mais dinâmica. Comece lendo pouco, que você leia um capítulo por dia, 2 capítulos por dia. Não coloque uma meta muito difícil que você não vai conseguir alcançar. Eu vou ler o Novo Testamento em 3 meses, por exemplo. Isso vai ser difícil demais para você e você vai desanimar. Mas você pode colocar o propósito de ler um capítulo por dia. Se você é novinho na fé, ou se você não tem o costume de ler a Bíblia, comece por um livro mais fácil. Comece lendo um dos evangelhos que contam as histórias de Jesus, que são fáceis e são gostosos de ler os evangelhos, contando as narrativas sobre Jesus. Não comece por Hebreus, que é um livro difícil, até pra gente que é crente dinossáurico. Escolha livros mais fáceis, leia um salmo todos os dias, um provérbio, que são leituras mais fáceis. E não se esqueça de juntar um combo poderoso aí na sua vida: leitura da Bíblia junto com oração. Isso vai ajudar você a entender melhor a Bíblia. Toda vez que você for ler, ore e peça para o Espírito Santo te ajudar.
É o Espírito Santo que revela para nós os mistérios que tem aí na Bíblia. E você peça, Espírito Santo, fala comigo, e ele vai falar com você. Leia a Bíblia junto do seu momento de oração. Ore primeiro, leia a Bíblia depois, ou leia a Bíblia depois, ore. Junte aí esse combo, tem muito poder na sua vida. E peça ajuda se você não está entendendo. Liga pro seu discipulador, pode ligar até pra mim se você quiser. Olha, não entendi, o que isso significa? Procure um comentário bíblico bom que vai te ajudar, mas você precisa ler a Bíblia. Então fica aí o meu incentivo pra você, pra esse ano ainda você começar a sua leitura. Manda esse vídeo pra alguém que precise ler a Bíblia, talvez o seu discípulo novinho na fé que se converteu agora, ou um adolescente, leia a Bíblia, larga o seu celular um pouco e comece a ler a palavra de Deus. Mande esse vídeo para outra pessoa e não perca os próximos vídeos do nosso canal. Que Deus te abençoe.